Olá e bem-vindos. Hoje vamos olhar para uma figura que, à partida, todos conhecemos. Abraão. Mas o convite é para ouvirmos de uma forma, se calhar, diferente. Não como um herói perfeito, numa linha reta, mas como um peregrino. E um peregrino é alguém que, sim, tem uma promessa, mas cuja viagem é feita de desvios, de erros. E, mais importante, de recomeços. As fontes que temos em mãos focam-se num momento muito particular, o regresso dele do Egito. Exatamente. E o nosso objetivo aqui é pegar nesta história antiga e perguntar: o que é que isto nos diz hoje? Que lições podemos tirar sobre resiliência, sobre as nossas próprias decisões, sobre como gerimos o sucesso e o fracasso? A ideia é que a jornada de Abrão pode ser uma espécie de mapa. É uma ótima forma de colocar a questão. Porque, no fundo, isto é um estudo de caso sobre amadurecer. E o ponto de viragem para Abrão, o momento em que ele cresce, não é quando fica mais rico. É quando ele decide voltar ao sítio certo. E esse sítio certo vai ser a nossa palavra-chave hoje: o altar. Certo, o altar. É um conceito interessante. A história começa com um passo que parece simples: sair do Egito. Mas as fontes que analisamos dizem que isto é muito mais que uma mudança geográfica. O que é que significa, a um nível mais profundo, sair do Egito? Significa uma mudança total de mentalidade. O Egito, nesta história, não é só um país. É um símbolo. É o modo de sobrevivência que nasce do medo, não da confiança. É o lugar das estratégias humanas, das meias-verdades, de procurar segurança a qualquer custo. Mesmo que isso comprometa quem és. Exatamente. Por isso, sair do Egito é a decisão de abandonar essa lógica. A cura começa com este gesto que é simples, mas radical. Sai. Sai desse ambiente, desse padrão de pensamento onde a tua fé se acomodou. E a seguir a esse passo de sair, vem um detalhe que as fontes descrevem como belíssimo. Ele não vai para um sítio novo, não tenta reinventar-se do zero. O texto diz que ele regressa ao lugar do seu primeiro acampamento, no sítio em que erigiram o altar. Porque esta insistência em voltar ao início não é um passo atrás? Olha, é fascinante, porque o que parece um passo atrás é, na verdade, o único passo em frente que ele pode dar. Não é nostalgia, é teologia prática. A ideia é que, quando nos perdemos, a melhor estratégia é voltar ao ponto de clareza original. Aquele momento em que as coisas faziam sentido. E o altar simboliza isso. Podemos dizer que tem três funções. A primeira é ser um lugar de reencontro. Reencontro. Sim, onde Deus volta a ser o centro da equação. A segunda função é a verdade. A verdade. Acabar com as desculpas. Exatamente. Como dizem as fontes, ali acabam as estratégias e as máscaras. E a terceira é a consagração. É a decisão de voltar a viver da promessa e não dos atalhos que nós inventamos. Mas isso é terrivelmente difícil, tirar as máscaras. As fontes dão alguma pista sobre o que lhe dá coragem para fazer isso? Para enfrentar essa verdade sobre si mesmo? Essa é a pergunta fundamental. A coragem não vem de uma força de vontade heroica, vem da memória de que aquele primeiro encontro foi bom. O altar não é um tribunal, é um lugar de encontro. Ele não volta a um lugar de acusação, volta a um lugar de primeiro amor. Faz sentido. E é por isso que a aplicação prática sugerida nas fontes é tão simples. Elas dizem basicamente: não inventes uma espiritualidade nova para justificar a queda. A recomendação é: volta à oração simples, à palavra, aos sacramentos. Recuperar não uma emoção, mas uma prioridade. Ok, então Abrão regressa, recentra-se. E a história podia acabar bem aqui, mas não. E é aqui que se torna, para mim, dolorosamente realista. O problema seguinte não vem da falta, da fome. Vem do oposto, da abundância. Ele e o sobrinho, Lot, enriquecem tanto que a terra não era bastante grande para os dois. E é a própria bênção que gera o conflito. Exatamente. E este ponto é de uma sabedoria imensa. A lição aqui, como as fontes sublinham, é que a prosperidade sem virtude pode destruir relações. Sem maturidade interior, a benção torna-se uma maldição. Gera competição, inveja. Vemos isso todos os dias, não é? Em heranças de família, em negócios. Em todo o lado. E isto revela que o objetivo de Deus não é apenas dar coisas, é formar o caráter de quem recebe. A prosperidade testa o caráter de uma forma que a dificuldade às vezes não consegue. E é nesse teste que vemos o resultado do regresso de Abraão ao altar.
A resposta dele é surpreendente. Ele vai ter com Ló e diz: Peço-te que entre nós não haja conflitos, pois somos irmãos. Alguém mais cínico podia dizer que ele está a ser passivo, a fugir à conversa. Podia, mas não é isso que está a acontecer. Não é ingenuidade, é liberdade. E a chave está na ligação ao ponto anterior. É porque ele acabou de vir do altar, porque a sua segurança está outra vez em Deus, que ele pode agir assim. Certo. Se a segurança dele estivesse na riqueza, ele tinha de lutar. Tinha de lutar com unhas e dentes, mas como está na promessa, ele pode dar-se ao luxo de procurar a paz. As fontes usam uma expressão muito boa. A pessoa reconciliada com Deus não precisa esmagar ninguém para garantir o futuro. A atitude dele não é passividade, é confiança ativa. Ele protege a promessa com paz. E essa liberdade é posta à prova a seguir de uma forma radical, porque ele não só evita o conflito, como entrega o poder todo a Ló. Ele oferece a Ló a primeira escolha do território. De um ponto de vista estratégico, é um desastre. Humanamente falando, é loucura. Mas é a expressão máxima da fé que ele recuperou. Quem acredita na promessa não vive dominado pela ansiedade da posse. Abraão sabe que a herança não depende do melhor terreno, depende do Deus que prometeu. É um ato de fé que gera uma liberdade rara, a liberdade de não ter de controlar tudo. E em contraste absoluto, temos a escolha de Ló. O texto é muito visual. Diz que Ló ergueu os olhos e viu um vale fértil que lhe parecia a terra do Egito, o tal lugar de onde Abraão tinha acabado de fugir. Parece uma escolha lógica, pragmática, a aposta certa. É o cálculo puramente material, e aí é que está a armadilha. A busca de Ló por aquilo que parece o Egito vai aproximá-lo passo a passo de Sodoma. E daqui sai um dos ensinamentos mais fortes das fontes. Nem toda a terra fértil é terra boa. Nem toda a terra fértil é terra boa. Isso é forte. É muito forte. Uma oportunidade pode parecer incrível à superfície, mas pode estar a levar-nos para um lugar onde a nossa alma se degrada. E como é que se distingue uma da outra? Como é que sabe se estamos a escolher uma terra boa ou só uma terra fértil que nos vai fazer mal? Essa é a grande questão do discernimento, não é? E as fontes propõem três perguntas, três filtros muito práticos. A primeira, isto aproxima-me de Deus ou afasta-me? A segunda, Isto forma o meu caráter para o bem ou corrompe-me subtilmente? e a terceira, A terceira é: isto alarga a minha capacidade de amar e servir ou está só a alimentar o meu ego? essa segunda pergunta, isto forma-me ou corrompe-me, é especialmente subtil. Muitas vezes as coisas que nos corrompem não parecem más, parecem só fáceis. A pista está na escolha de Ló. Ele escolhe com os olhos. A corrupção começa quando o critério principal é a aparência, o conforto imediato. Ló escolheu o vale porque era fértil para o gado. Não se perguntou se seria fértil para a sua alma. E essa é a diferença. A terra boa é a que nos faz crescer, mesmo que seja mais exigente. E chegamos ao fim deste episódio da história. Lot vai para a sua terra fértil, Abraão fica em Canaã. E as fontes fazem aqui uma observação final, citando a carta aos Hebreus, que é fascinante. Dizem que, apesar de se ter fixado na terra prometida, Abraão viveu lá como estrangeiro, habitando em tendas. O que é que isto quer dizer? Fixar-se sem se instalar. Aí está o paradoxo que define a espiritualidade do peregrino. É a arte de viver no mundo sem ser do mundo. E, segundo os textos, isto traduz-se em três atitudes. A primeira é usar os bens sem ser possuído por eles. Ele gera sua riqueza, mas o seu coração não está agarrado àquilo. E a segunda atitude? A segunda é precisamente habitar como estrangeiro, e a imagem da tenda é perfeita. Uma tenda é por natureza previsória. Simboliza uma atitude de desapego, que impede a ansiedade da posse. Ele está lá, mas sabe que não é para sempre. O que é o oposto da forma como vivemos hoje, obcecados com segurança, com propriedade? Exato. Mas não é sobre ser irresponsável. É sobre onde pomos a nossa segurança última. E é isso que a terceira atitude clarifica. É o que as fontes chamam de caminhar com dupla cidadania. Dupla cidadania. Gosto dessa imagem. É ter os pés no chão e o coração no céu. Viver a realidade presente com toda a seriedade, mas com a consciência de que o nosso destino final, a nossa pátria melhor, é outra. É esta tensão que o protege tanto do desespero como da presunção.
Portanto, se resumirmos, a figura do peregrino que emerge disto não é alguém que nunca erra. Pelo contrário, a sua característica principal é que ele é o que sabe voltar. A jornada de Abraão ensina-nos a arte de regressar ao altar, de escolher a paz, de abdicar do controlo e de confiar. É a síntese perfeita e esta espiritualidade do peregrino é talvez uma das mais relevantes para o nosso tempo. É a arte de viver sem mapas completos, mas com fidelidade. É a capacidade de atravessar conflitos sem perder o coração e a sabedoria de caminhar na terra com a esperança de uma pátria maior. É uma fé para quem já percebeu que a vida tem desvios. E para terminar, deixo um pensamento. As fontes insistem que o altar é o lugar onde acabam as estratégias e as máscaras. A questão que fica a pairar é esta. Quais são as nossas terras do Egito pessoais? Quais são as estratégias, as justificações subtis que construímos para não termos de enfrentar a verdade sobre nós mesmos? E como seria? Na prática, não por um esforço titânico, mas por um simples regresso, começar a desmontar essas máscaras e a viver com um pouco mais de verdade.